Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 22 de junho de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Vou iniciar a sessão com o sistema do EFAT. Bem, temos 4 processos no dia de hoje. Vamos iniciar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Então, iniciando com o processo de Povada Supermercados Limitada, é o recurso ordinário relator do Alexandre. Só um momento que eu vou registrar a presença da patrona. Muito bem. Então, o doutor Alexandre nos apresenta os autos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Vamos lá, aqui é o contribuinte Povabra. Ele é acusado em 2 itens, né, do auto de infração. O item 1 trata da falta de pagamento do ICMS-ST, que é exigido na qualidade do contribuinte, na qualidade de responsável tributário, por ele ter recebido mercadorias, cerveja, sujeitas à retenção antecipada do imposto por substituição tributária. As notas fiscais de remessa dessas mercadorias foram desclassificadas pelo fisco, porque tinha como fornecedor empresa que foi declarada inidônea em razão da simulação do estabelecimento. No item 2, é cobrado, a base da atuação são as mesmas notas fiscais, mas é cobrado do contribuinte o imposto que seria devido pelo remetente por solidariedade, com base no artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do regulamento. Vocês estão ouvindo o barulho? Está atrapalhando muito? Não? Tá. O contribuinte foi notificado, prestou defesa, né? E, em primeira instância, o auto foi mantido. No recurso ordinário, o contribuinte sustenta a ilegalidade dos efeitos retroativos da declaração de nulidade de assistência estadual da empresa distribuidora, a JF Distribuidora, né? Que está sediada na cidade de São Paulo. Alega que já agiu de boa-fé, tendo procurado o representante da empresa, tomado os cuidados necessários para realizar a operação, que os domínios de e-mails trocados com a fornecedora faziam remissão ao nome da empresa, JF Bebidas e JF Logística, que as notas fiscais foram emitidas pela distribuidora utilizando o CFOP 5405, destinado à venda de mercadorias adquiridas e recebidas de terceiros, que não entende que não pode ser responsável pelo recolhimento do ICMS da cadeia toda, uma vez que já colocou ônus na composição do preço, ou seja, no momento que comprou a mercadoria, já teria pago o imposto de valor embutido, por CST, que deveria o fisco apresentar as notas fiscais dos fabricantes. A cerveja aqui em questão é a da marca Proibida. As fábricas ficam no Ceará e em Minas Gerais. Alega que, novamente, que é dia de boa-fé. A companhia tenta sustentar a alegação da súmula 509 do STJ, né? Que no artigo 171, responsabilidade pessoal do agente quanto às infrações conceituadas como crime. E questiona juros, multa, correção da base de cálculo da multa, enfim. Doutora Paola, eu pautei processo para ouvir a doutora em SO, e eu não trouxe o voto finalizado. Eu vou colocar esse processo em pauta na próxima semana. Vou devolver para a pauta para finalizar. E eu trouxe para ouvir a doutora. A doutora concorda em fazer SO hoje? Concordo. Tá bom. Então, isso, presidente. Ok. Então, doutora Paola, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Perfeito. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o presidente, o senhor Inácio, o relator, o senhor Alexandre Dias e todos os julgadores. Uma breve síntese, o doutor Alexandre já brevemente já expôs aí o panorama que a gente vai tratar aqui,
está acontecendo a corresponsabilização por débitos de ICMS e ICMS-ST de um terceiro de boa-fé, que é o Covabra Supermercados. Em virtude, o que está acontecendo? Um reconhecimento retroativo da simulação do estabelecimento de um fornecedor, que é a empresa JF, que na época da prática das operações, ela estava em situação plenamente irregular perante o fisco estadual. Então, qual que é meu objetivo aqui hoje? O objetivo é evidenciar toda a cadeia de fatos e de provas. E aqui a gente está falando de quase 2.000 páginas, 1.904 para ser mais exatas, né? São muitos documentos que a gente juntou para provar a regularidade das transações, que mostram que a recorrente, o Covabra, ela não só agiu com boa-fé, mas que também praticou todas as operações que estão lastreadas ali nos documentos fiscais. Então, numa cronologia dos fatos, né, o que aconteceu? Primeiramente, lá em 2017, antes de fazer qualquer transação com a empresa JF, o Covabra consultou o CADESP no Sintegra, o cadastro no CNPJ lá da Receita Federal, o contrato social da JF na junta comercial e verificou que a empresa estava ativa e em situação regular. E isso está, doutor Alexandre, ali nas páginas 84 a 88. Aí, só depois que o Covabra cadastrou a JF como fornecedora no seu registro interno, e isso esse cadastro passou pela aprovação de 4 pessoas. E isso está nas páginas 82 e 83. Então, depois disso, nos anos de 2017 e 2018, é que foram feitos pedidos de compra em cada uma das 20 transações que foram realizadas. E esses números desses pedidos de compra, a gente tem uma síntese na página 90 e depois nos extratos de folhas 91 a 212. Então, a cada um desses 20 pedidos de compra foram emitidas as respectivas notas fiscais pela JF e não havia nenhuma aparência de irregularidade, até porque, de fato, não tinha essa irregularidade na época. Então, depois dessas notas fiscais emitidas, o Covabra, ele fez o pagamento, e a gente tem comprovante de pagamento de todas as notas fiscais, inclusive com código de autenticação bancária. E aí, depois, o Covabra registrou essas notas de entrada nos livros de registro de entrada e no SPED fiscal. E aí, a empresa fez um book, né, com a relação de todas as notas, o pedido de compra, comprovante de pagamento e as escriturações, nas páginas 91 a 212. Tem um book para cada nota fiscal. E também evidenciando os registros contábeis na página 256. E aí, o que aconteceu? O Covabra recebeu as mercadorias no seu endereço, o CNPJ autuado é um centro de distribuição, um CD. Ela registrou as mercadorias no estoque da empresa, e a gente juntou os relatórios evidenciando isso nas páginas 441 a 613, várias páginas. Depois que as mercadorias chegaram no CD, ela transferiu elas para as lojas do grupo, né? E a gente juntou, foram 1.452 páginas mostrando a transferência das mercadorias do CD para as lojas. Isso nas páginas 614 a 2066. E depois que as mercadorias já estavam nas lojas, que são 19 lojas no grupo do total, elas foram efetivamente vendidas aos consumidores finais. E a gente juntou alguns cupons fiscais por amostragem nas páginas 2068 a 2111. E aqui eu só destaco brevemente que os cupons das mercadorias a gente juntou por amostragem, porque no total, nessas 20 notas fiscais, foram compradas 97, eu deixei até o número exato aqui, 97.612 cervejas. E os cupons fiscais, os consumidores compram por pequenas quantidades, 1, 2, 5 cervejas. Então, a gente estaria falando aí de juntar de 50 a 100 mil páginas nesse processo. A gente colocou à disposição na defesa, né, caso se entenda pela baixa dos autos em diligência, caso peça para a gente juntar, a gente pode juntar, a gente está à disposição. É só realmente que não faz sentido, porque já ficou provado não só a entrada, como também a efetiva venda dessas mercadorias aos consumidores finais. E foi só depois do encerramento de todo esse ciclo, que se deu nos anos de 2017 e 2018, foi só depois de tudo, que já não tinha mais nenhuma relação entre o Covabra e a empresa JF, que foi decretada a simulação do estabelecimento e inscrição cadastral, foi declarada nula. Isso no ano de 2020, já. E esse fluxo aqui, que eu expus aqui brevemente, o que ele evidencia? Né? Que as operações elas foram praticadas, que o Covabra foi diligente, agiu de boa-fé, e que essa declaração de idoneidade de 2020 ele não poderia retroagir para atingir essas operações que foram praticadas de boa-fé.
Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Desmembrar essa cadeia de inferências aqui que eu fiz de acordo com os requisitos do próprio TIT para a configuração da boa-fé. São 4 pontos, vou passar brevemente aqui por eles. O primeiro deles é a demonstração de veracidade da compra e venda. Então, como eu disse, assim, não tem dúvida nenhuma de que a compra e venda ela efetivamente aconteceu. A JF entregou as mercadorias no CD do Covabra, as mercadorias foram transferidas do CD para as lojas e depois efetivamente vendidas para os consumidores finais, conforme a robusta documentação que eu já citei as páginas aí. E as obrigações, é importante destacar que todas elas foram registradas fiscal e contabilmente de forma plenamente regular. E outro ponto que a gente chama atenção também é que as operações elas foram praticadas em condições normais de mercado. A gente juntou documentos de preços da época de outra cerveja nas folhas 2113 a 2123, mostrando que o Covabra não teve absolutamente nenhum benefício ou proveito econômico com essa eventual ilicitude que depois foi reconhecida pela prática ali da empresa JF. O Covabra não teve absolutamente nenhum proveito, até porque na época o cadastro estava regular. E aqui, nesse ponto, a única impugnação do Estado em sede recursal fala da questão de falta de informações do transporte da mercadoria. Mas o ponto é, o transporte se deu a cargo do remitente. Essa informação está na ficha cadastral de folha 83 e também em todas as notas fiscais daquele book de folhas 91 a 212. E, de toda forma, o ponto que eu destaco aqui é qual que é a relevância desse transporte das mercadorias se foi evidenciado que elas foram entregues no centro de distribuição, remetidas para as lojas e vendidas para o consumidor. O transporte, as informações do transporte, elas serviriam para provar a entrega, mas a entrega foi provada por meios muito mais robustos. Então, assim, não tem como, nesse ponto, em relação a esse requisito, negar que a compra e venda foi efetivamente consumada. Tem todos os documentos lá evidenciando isso, então não tem como ter dúvida de que esse primeiro requisito ele foi atendido. Em relação ao segundo requisito, é que a declaração de inidoneidade ela seja posterior, né, à celebração do negócio jurídico efetivo. Aí, nesse ponto, é fato incontroverso. É incontroverso nos autos que as operações aconteceram, né, as operações de compra com a JF, aconteceram entre agosto de 2017 a junho de 2018. E que só no ano de 2020, quando as partes delas já não tinham mais nenhuma relação comercial, é que foi declarada a nulidade da inscrição no cadastro contribuinte do ICMS. Então, assim, essa declaração de inidoneidade, ela não pode retroagir para atingir um terceiro de boa-fé, porque o que a gente está destacando no nosso recurso é que uma coisa é você entender que existe retroação em relação a quem adotou postura ilícita, fraudulenta, de má-fé, e outra coisa muito diferente é entender que essa retroação ela possa atingir um terceiro de boa-fé que não teve nenhuma participação no conluio, desse conluio aí fraudulento das empresas do grupo JF. Então, esse requisito da declaração de inidoneidade ser posterior à celebração do negócio jurídico, ele também foi cumprido. E, como eu disse, de forma incontroversa em relação às datas. O terceiro requisito, que é a comprovação de que o adquirente de boa-fé verificasse a regularidade fiscal do alienante, também isso é fato incontroverso nos autos. As consultas que foram realizadas, né, das conferências de regularidade fiscal da JF, foram feitas antes do início da realização das operações. Tem a data lá no final da página, da consulta lá no CADESP, que dia que ela foi feita, a consulta no cartão CNPJ, inclusive, está até meio velha, porque a empresa tinha digitalizado, tinha guardado físico, a gente digitalizou para juntar os autos. Então, assim, as datas, elas são anteriores, e não há dúvidas, é fato incontroverso. Consulta no CADESP, na Receita Federal, contrato social, tudo antes da época das datas das transações. Foi feita a verificação da regularidade fiscal do estabelecimento do alienante, então esse requisito também, sem sombra de dúvidas, ele foi atendido. Em relação ao quarto requisito, que é da existência de prova de pagamento, né, para a JF, das notas que foram declaradas inidôneas, ele também foi preenchido. A gente juntou, como eu disse na página 91 a 212, um book, né, das notas com pedido de compra e relacionando os comprovantes de pagamento e escrituração. Então, lá constam todos os comprovantes de pagamento bancário e eles, em nenhum momento no processo, eles tinham sido contestados pela autoridade fiscal ou pela autoridade julgadora de primeira instância.
Só agora, né, em sede recursal, é que o fisco trouxe a alegação de que os comprovantes de pagamento, entre aspas aqui, são de livre preenchimento pela recorrente. Isso é um absurdo, isso é uma imputação de falsidade ideológica. E é mais absurdo porque lá consta o código de autenticação bancária, e aquele código é só entrar no site do Tesouro Nacional e consultar. Então, assim, e outra coisa, se tem indícios, eventualmente, de fraude, mesmo com 2.000 páginas de documento mostrando as transações, manda ofício para o banco, a gente baixa os autos em diligência, para a gente não é problema absolutamente algum. O fato é que o comprovante está lá, ele não tinha sido contestado em momento algum, e essa alegação é óbvio que ela é meramente protelatória, porque se já atendeu os 3 requisitos de trás, se eles não conseguirem impugnar esse requisito aqui, a gente atendeu todos os requisitos para demonstração de boa-fé. Então, assim, essa é a alegação meramente protelatória, tem o código de autenticação bancária, as relações de todos os pagamentos, a escrituração deles, e isso evidencia, obviamente, a veracidade dessas transações. Então, já que a gente apresentou todos os comprovantes de pagamento, que eu destaco novamente, não foram questionados pela autoridade fiscal, esse requisito também foi atendido, esse quarto requisito. Então, já encaminhando aqui para a conclusão, o fato é que de tudo que eu expus aqui, é evidente a boa-fé do Covabra, porque a empresa não tinha como ter ciência lá em 2017 e 2018 de uma possível simulação de estabelecimento da JF que foi reconhecida lá em 2020. Porque essa constatação dessa simulação, ela só seria possível se o Covabra fosse lá no pátio da JF, em loco, e diligenciar como que se tinha um estabelecimento físico ou não. Mas essa exigência, ela é totalmente desarrazoada. Ninguém sai conferindo pátio de outra empresa. Um supermercado tem milhares de itens. Isso é totalmente desarrazoada essa exigência. O fato é que os documentos da JF na época estavam regulares. Ela cumpriu a obrigação de entregar as mercadorias, efetivamente entregou. As mercadorias foram pagas em condições normais de mercado, em preço de mercado. E elas foram entregues efetivamente aos consumidores finais e tem prova de tudo isso. Então, o que a gente sustenta aqui é que os únicos responsáveis pelo ilícito, e esse ilícito, ele foi sorrateiro, esse ilícito foi oculto, e ele se perpetuou, inclusive, por anos, debaixo dos olhos do próprio fisco, que ele reconheceu isso só lá em 2020. Então, esses únicos responsáveis por esse ilícito oculto é a empresa JF e as demais empresas do grupo e os sócios. E os sócios, inclusive, foram encontrados. São eles os responsáveis. O grupo Covabra é uma empresa sólida, é uma empresa séria, é uma empresa respeitada. A gente juntou os DREs nos autos que mostram que ela fatura mais de bi hoje. Tem mais de 30 anos de mercado, 19 lojas. É uma empresa extremamente conservadora. Não tem nenhum débito na situação fiscal dela. Tudo que não era devido foi contestado administrativo ou judicialmente e tudo que foi devido foi pago. Não tem nenhum débito, não tem nenhuma pendência. É uma empresa séria e é uma empresa que não pode ser corresponsabilizada por um ilícito oculto e cuja verificação assim, escapava totalmente ao alcance dela da verificação na época das transações. Por quê? Porque ela agiu de boa fé. Então, era isso que eu queria expor, né? Então, o que a medida, assim, para a gente, o correto aqui, o desfecho desse caso, até para a gente não judicializar demandas desnecessariamente, porque a gente cumpriu todos os requisitos, é que seja acolhido esse recurso e que seja cancelado esse auto de infração. Então, é isso que a gente requer no presente recurso, e eu agradeço muito pela atenção e me coloco aqui à disposição para quaisquer dúvidas a respeito de qualquer ponto. Agradeço, doutora Paola. Doutor Alexandre? Doutora Paola, uma dúvida. Realmente, a folha de 82 consta aqui que foi feita a análise prévia da empresa, da distribuidora. Esse Alexandre Costa Longa é o gerente fiscal do grupo todo ou de alguma loja específica? Do grupo todo. Tá, porque a análise foi feita no mesmo dia, começa às 11h55 e termina às 17 horas. Como é que é feita essa análise? Vocês chegaram a falar para a doutora? Não, eu conversei, a gente conversou, fiz análise, a gente assumiu esse caso a partir de determinado momento,
conversei com a doutora Caroline, que é advogada interna, e como que a empresa faz o fluxo. A gente conversou com o pessoal do fiscal também na época, não conversei diretamente com o Alexandre, mas como que é feito? Eles verificam, eles têm um procedimento, porque são muitos fornecedores que eles têm. Então, para eles terem um registro, eles têm um book de registro padrão. Então, eles têm um primeiro setor que capta todos os documentos que são necessários, que fazem os cheques, tanto é que um cheque foi feito no dia 10, o outro foi feito no dia 11. E aí, com todos os documentos já em mãos, passa por um setor que aí ele assina e depois vai para o... Eu não lembro a ordem, se é pelo financeiro, depois pelo fiscal, e aí no final é a efetiva liberação. Mas aí é só uma roda entre os setores, porque eles já estão com todos os documentos na mão, porque o pessoal do cadastro, para preencher aquele formulário inicial, eles já têm que ter esse cheque de conferência. Eles fazem a viabilidade da análise da empresa, e aí, como eu disse, assim, não existe uma conferência em loco, né? Elas fazem uma viabilidade, olha se o cadastro está ativo, se está regular, se não tem nenhum indício de irregularidade, estabelece as relações. E não teve nenhum indício de irregularidade, porque todas as mercadorias de todas as notas, que foi basicamente um ano aí de fluxo, eles entregaram. Então, nunca que a empresa desconfiou que tinha qualquer problema. A gente ficou sabendo por esse auto de infração. Tá, né? Que em 2017 já tinha como verificar, às vezes até pelo Google Street View, que o imóvel que eles estavam localizados ali na Moca não tinha um tamanho compatível com uma distribuidora de bebidas. Talvez tenha sido ocorrido um descuido aí nesse momento. E também pelo fato de que a empresa tinha um mês de cadastro na operação, né, de distribuição. Eles eram... Na verdade, Desculpa. O CNPJ foi adquirido? É isso que eu queria perguntar, porque na distribuição de bebidas, o CNPJ, na época aqui das operações, quando começa, praticamente, quando a consulta, esse CNPJ tinha praticamente um mês de operação nesse ramo de distribuição. Porque o que a empresa olhou? O CNPJ em si, ele é de 85, ele é antigo. A data da última atualização cadastral, inclusive na consulta da Receita Federal, está em 2002. Quer ver? Eu vou até retomar ela aqui, ó, que está na página 85, né? A data aqui da atualização, a data da última inscrição cadastral está no ano de 2002. Na consulta do CADESP tinha uma última movimentação em 2017. Mas, assim, não havia indício de irregularidade nesse ponto, porque o cartão CNPJ dele não era recém-criado, e estava ativo, e estava em estado ativo, entendeu? Sim. E, assim, mas era uma empresa de produções cinematográficas, e aí ela muda para distribuição de bebidas. Sai o Newton, né, que é o sócio, e entra o Jefferson. JF, acho que está aqui. O Jefferson Ricardo, acho que deve ser o nome dele. Então, porque, não, é assim, na prática, de verdade, na prática das operações, é impossível, doutor Alexandre, sair verificando um histórico societário. E é lícito as empresas fazerem alterações nas práticas delas. E essa diligência de verificação em Google Maps, em Google Earth, de medição de tamanho do endereço, isso não é feito. Desde que as empresas comprovem que o cadastro está ativo, está regular, que elas não têm nenhuma inidoneidade, que elas estão emitindo os documentos fiscais, elas estão aptas para a prática de transações. Até porque, por exemplo, assim, se a gente for pegar o SEASA, tem prática aí com pequenos produtores que às vezes acabaram de iniciar o cadastro e nem por isso tem irregularidade. Então, assim, existem práticas de operações com empresas recém-abertas também, e isso nunca foi ponto de problema. A empresa, inclusive, quando chamou a gente, ainda perguntou, falou assim, o que eu posso tentar fazer no meu fluxo para melhorar? E a gente falou, mas não tem o que mais fazer, você consultou os documentos, só se você passar em loco verificar as empresas. Ou se não, você faz só compra da Ambev. E monopoliza mais ainda, porque a Ambev você conhece. Não compra de nenhum pequeno produtor, não compra nenhuma cerveja artesanal, não compra água de coco artesanal de um produtor que acabou de abrir, porque é o único jeito de você se blindar. Mas aí você blinda o seu portfólio, os concorrentes não fazem isso. Então, assim, acaba que na prática... essa exigência da gente falar assim, não, mas porque tem um mês o CNPJ não tinha um mês, o CNPJ tinha 30 anos, a última movimentação foi de 2002, o cadastro estava ativo, estava regular. A gente não existem meios da empresa sair além disso. A gente fez uma reunião, que nem eu tô falando, com o jurídico e o fiscal, para ver se tinha adoção de novos fluxos atuais, e a gente não conseguiu identificar. A única coisa que a gente falou para eles sempre faz o que vocês fizeram. Printem e imprimam um registro de absolutamente todos para vocês mostrarem que as consultas foram anteriores.
porque às vezes, num fluxo de uma empresa mais desorganizada, nem essa comprovação eles têm. Eles têm mal e mal uma fichinha lá interna que tem preenchida, não tem print de data de consulta nem nada, mas o fluxo da empresa é extremamente organizado e eles tinham isso, e eles têm isso de todos os fornecedores. Sim. Não, mas o que eu falei, eu não falei que a empresa, o cartão CNPJ tinha um mês. O que eu estou falando é que essa alteração para a operação de distribuição de bebidas ocorre em 27 de junho, pelo menos o documento é registrado na Junta Comercial em 27 de julho, e aí a consulta que vocês apresentam já é de agosto, quer dizer, um mês, pouco, até menos de um mês que a operação de venda de bebidas começa a ser feita. Até 27 de julho, ela trabalhava com produções cinematográficas. A minha dúvida era só isso. Não, a gente não olhou o registro de histórico da vida da empresa, a gente fez o procedimento padrão. A empresa está com um cadastro regular, ela está regular perante o fisco? Está. Tanto é que, assim, essa fiscalização, ela começou em 2019, ela se arrastou até 2020. Se fosse tão fácil ser percebido isso daí, isso aí teria sido percebido desde o começo. Ele ficou 2017, 18, 19 e 20 praticando operações também nos olhos do Estado. E o Estado também não conseguiu pegar. E ficou um ano em fiscalização para pegar. Então, assim, não era tão fácil, não era tão óbvio. Esse cheque que o doutor está me perguntando não é feito por prática, porque senão a gente inibiria a prática faria outro cheque, né? Que nem eu falei, empresas com determinado tempo, ou empresa com determinado histórico contratual, elas teriam que ser eliminadas num critério generalizado do fluxo de cadastro de fornecedor, porque é procedimento padrão, é uma pessoa operacional que faz isso, ela tem um checklist que ela tem que cumprir. E aí seria isso, né? Tipo, exclui empresas com X anos de alteração ou X anos de prática, ou verifica Google Earth, enfim, esse cheque não é feito, porque isso não é requisito da legislação, não é feito isso hoje. Tá bom. E não foi feito na época também, foi feito só a comprovação de regularidade formal e não houve desconfiança porque as mercadorias foram entregues efetivamente. Doutor, o senhor está no mudo. Desculpe, eu estou satisfeito, agradeço a objetividade da doutora. Devolvo ao presidente a palavra. Muito bem. Então, a pedido do doutor Alexandre, o processo será devolvido para a pauta. Eu pedi para a doutora Paola verificar na pauta semana que vem, você vai estar pautado. Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado. Bem, passar para o próximo processo. Processo de covarda, desculpa, já foi. Processo de movimento de soluções de transporte limitada, recurso ordinário, relatoria da doutora Maria Selma e vista do doutor Alexandre. E não há protesto por sustentação oral. Muito bem, doutor Alexandre pediu vista do processo, o processo já esteve em pauta anteriormente. Gostaria de fazer algum resumo e demonstrar seu voto? Dá sem som, doutor Alexandre. Bom dia a todos. Deixa eu registrar o voto, Inácio. Eu creio que já está disponível. Então, esse caso aqui me chamou a atenção porque é um processo em que depois de lavado auto de infração, a contribuinte foi
notificada pelo fisco no âmbito do programa Nos Conformes. E eu quis dar uma olhada, esse processo, inclusive, já foi até a Câmara Superior, né? Já foi julgado, foi anulada a decisão do recurso ordinário, em que cancelava o auto de infração. E ele nasce com várias incongruências aqui. O demonstrativo do fisco soma o mesmo valor em todas as páginas, 4.200 vezes. Aí depois, em diligência, constatou que esse valor não estava somado, apenas aparecia na planilha, mas não compunha o valor, mas não foi também juntado uma nova planilha sem essa irregularidade. E esse processo sobe para a Câmara Superior para análise da decisão que havia cancelado o auto de infração. E o doutor Alberto não conhece esse recurso da Fazenda. Em voto de vista do doutor Fábio Cruz, é dado provimento para anular a decisão. Teria partido de premissas equivocadas, né? Eu vou ler o meu voto para veja, entendo se acham que é o caso. Eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência. Eu vou ler. Pedi vista dos autos para melhor analisar os termos do julgamento, recurso especial que devolveu os autos para novo julgamento. Observando o acórdão proferido pela Câmara Superior, verifico no voto de vista vencedor proferido pelo ilustre juiz Fábio Henrique Bordini Cruz, quanto aos fundamentos apresentados para cancelamento do item 1, em especial no que se refere à notificação para autorregularização. A decisão apontou o seguinte. Diz lá, doutor Fábio, tem 14.4. Nesse sentido, necessário declarar a nulidade da decisão recorrida quanto ao item 1, para que outra seja proferida, com a devida análise probatória, a fim de identificar quais exercícios, de fato, estavam sob efeitos da notificação no âmbito do programa Nos Conformes, seus respectivos valores, e se, de fato, o contribuinte procedeu à autorregularização. Aí, mais adiante, ao analisar e fundamentar sobre o item 2, novamente foi ressaltado o quanto segue. Item 15.2 da decisão da Câmara Superior. Ocorre que, conforme se viu, a fundamentação acerca da autorregularização encontra-se viciada, por premissa falsa, vez que não observou os períodos e valores objeto da notificação em dias. Nesse passo, é necessária a anulação do acórdão quanto ao item 2, a fim de que a matéria seja reapreciada. Por fim, constou da parte final da decisão da Câmara Superior o seguinte: pelo exposto, máxima vênia do ilustre relator, voto pela anulação integral da decisão recorrida, devendo outra ser proferida sem os vícios apontados, com a devida análise do acervo probatório. Segundo o meu voto assim, analisando a decisão recorrida, os vícios apontados seriam os seguintes: a correta identificação dos períodos que foram objeto da notificação de autorregularização no âmbito dos programas Nos Conformes, se o objeto da autorregularização refere-se de fato aos valores atuados, se houve de fato, por parte do contribuinte, o procedimento de autorregularização. No que se refere à correta identificação dos períodos objeto da autorregularização, a própria decisão da Câmara Superior já resolve a questão, conforme constou no item 14.2, diz o voto. Segundo, porque a decisão deixou de observar que a notificação para a autorregularização contempla apenas os meses de julho de 2014 a junho de 2018, enquanto o presente auto-infração se refere a janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Portanto, os meses de janeiro de 2014 a julho de 2014 não foram objeto da notificação para a autorregularização, do que não se deu conta a decisão recorrida, justamente porque se valeu de fundamentação em caráter geral, sem se atentar às provas, incorrendo em nulidade. Ou seja, um período aqui menor, né, desse período todo, estaria fora do programa Nos Conformes. Assim, de modo diverso do que constou da decisão anulada, o período objeto de autorregularização, que se aplica ao auto de infração, seria o compreendido entre julho de 2014 e dezembro de 2015, sendo que a decisão anterior partiu da premissa equivocada de que todo o período teria sido objeto da autorregularização. Ocorre que a Câmara Superior entendeu ainda pela nulidade, pela necessidade de se averiguar se os valores objeto da autorregularização de fato são os mesmos valores autuados, bem como se o procedimento de autorregularização foi de fato realizado. Analisando agora o voto apresentado pela ilustre
relatora, doutora Maria Selma, é possível constatar, data vênia, que não foi realizada análise detalhada dos períodos e valores que foram objeto da autorregularização, sobretudo porque, posteriormente, houve por parte do contribuinte, já em dezembro de 2019, o pedido de cancelamento dos parcelamentos, o que justificaria a manutenção da presente atuação. Nesse ponto é que penso diferente e ouso divergir da ilustre relatora. Explico. É fato que o fisco bandeirante ofereceu ao contribuinte, no âmbito do programa Nos Conformes, a possibilidade de regularização de seus débitos referente ao período de janeiro de 2014 a junho de 2018, por meio de notificação para autorregularização. Correto ou não, é fato que o fisco ignorou a existência da presente autuação, compreendendo o período de 2014 e 2015, e ofereceu ao contribuinte a possibilidade de regularizar sua situação em relação à parte dos débitos objeto do presente lançamento de ofício. Consta dos autos ainda que o contribuinte optou pelo procedimento de autorregularização, tendo apresentado guias referentes aos períodos de julho de 2014 a junho de 2018 e celebrado o parcelamento, tendo inclusive efetuado o pagamento de algumas das parcelas, o que modifica o valor que estava em aberto antes de celebrados os parcelamentos. Neste momento, efetivamente, o presente auto de fração, ao menos na fração que foi objeto de autorregularização, restou, por iniciativa do próprio fisco, efetivamente cancelado. E todos os acontecimentos posteriores à autorregularização não têm o condão de alterar essa situação prévia, pretérita. Foi o fisco bandeirante que deu causa a tal resultado, não cabendo a esse tribunal de impostos e taxas ressuscitar um ato administrativo que foi cancelado por obra ou erro do próprio fisco bandeirante. Me parece que a interpretação dos fatos elaborada pela Câmara Superior também vai nesse sentido, da necessidade de se averiguar a extensão dos efeitos da autorregularização sobre os fatos que constam da acusação fiscal, tendo em vista que na decisão anterior tal extensão não foi analisada, não foi corretamente oferida. 3 foram os pontos levantados pela Câmara Superior: o aspecto temporal, o quantitativo, em razão das divergências de valores da notificação para a autorregularização, e os valores efetivamente declarados em GIA, e também se o procedimento de autorregularização foi de fato concluído. Entendo que a questão temporal não necessita de maior análise por parte dessa Câmara. Isso porque a autorregularização proposta abrangeu os períodos de julho de 2014 a dezembro de 2015. Desculpe. Entretanto, quanto à questão da divergência de valores em relação aos que foram debitados em GIA e os valores constantes da notificação para a autorregularização, bem como quanto à efetividade do procedimento de autorregularização, entendo que caberia nova diligência para melhor esclarecimento dos fatos. Nesse sentido, proponho nova conversão do julgamento de diligência para que a autoridade fiscal responsável pela notificação de autorregularização no âmbito do programa Nos Conformes informe de maneira clara e objetiva em relação aos períodos de julho de 2014 a dezembro de 2015. A. Se os valores objeto da notificação para autorregularização no âmbito do programa Nos Conformes refere-se ao ICMS destacado nos conhecimentos de transporte emitidos pelo contribuinte no período que foram objeto dos itens 1 e 2 do presente AIM. B. Se houve alguma justificativa por parte do contribuinte para as diferenças entre os valores levados a débito em GIA e os valores constantes da notificação para a autorregularização, e se tais justificativas foram objeto de nova fiscalização ou se foram simplesmente acatados à época dos fatos. C. Se foram apresentadas apenas GIAs referentes a julho de 2014 e a dezembro de 2015, ou se foram apresentados também EFDs referentes a tais períodos. Caso queira, poderá a autoridade fiscal juntar aos autos, com a diligência, outros documentos que entenda serem pertinentes ao esclarecimento dos pontos acima, inclusive os produzidos no âmbito do programa Nos Conformes, inclusive as pesquisas realizadas em banco de dados de documentos eletrônicos disponíveis. Cumprida a diligência, devem ser intimados a se manifestar sobre o resultado o contribuinte e posteriormente adota a representação fiscal, devendo os autos na sequência retornarem para julgamento do pleito recursal. É como voto, presidente. Para mim, a questão quantitativa não ficou esclarecida e ela retorna de uma decisão que anula o auto de infração por completo, com base em premissa falsa. Mas essa questão do quanto não foi apurada.
há pagamentos feitos, né, dos parcelamentos que foram ativados pelo contribuinte. E sem levar em consideração a planilha de início, que tem lá 4.200 apontamentos que não foram somados no valor devido e que a planilha também não foi corrigida, não foi trazida nova versão aos autos sem essa irregularidade. Mas, passando por cima disso, eu tenho auto-infração lavrado, contribuinte intimado a participar do programa nos conformes, parcelamentos celebrados, parte de pagamento realizada, rompimento por parte do contribuinte. Quer dizer, é bem complicado. A doutora comentou da última vez que é um caso bem complicado mesmo. E por conta disso que eu estou propondo a diligência para esclarecimento desses fatos. É como voto. Agora, doutor Alexandre, eu só fico com dúvida o seguinte: a diligência para o fiscal, autoridade fiscal responsável pela autorregularização, correto? Sim, porque o FR atuante ele pega a situação posterior, anterior. Ele lavra o auto de infração. Durante o trâmite do processo, os fiscais do setor do programa nos conformes notificaram o contribuinte para autorregularização, que é algo que eu nunca tinha visto. Nunca passou por mim uma situação em que o contribuinte já autuado fosse intimado a proceder à autorregularização. Mas é o que aconteceu nesse caso aqui. É uma situação meio diferente, mas eu não sei se o fiscal da autorregulação Ou o autuante? Se eu ter mais condições de responder essas questões, porque, em regra, eu não sei o âmbito que foi feita essa autorregularização, né? Porque são dois, né? São setores diferentes. O auto-infração já estava lavrado no momento em que esse fiscal nem sabia que ia ser feita a intimação desse contribuinte. Aí, no momento posterior, que com certeza deve ser um outro grupo dentro da Secretaria da Fazenda, é feita a notificação desse contribuinte para a autorregularização. Porque a autorregulação, em regra, que eu saiba, é feito só um confronto de sistemas, nada mais, né? Então, Mas teve andamento, teve parcelamento celebrado, teve rompimento de parcelamento, valores pagos. Me parece que a liquidez desapareceu aqui. Presidente, posso falar? pode sim, Tomás. Olha, bom dia a todos. Eu vou manter meu voto em razão de que, com relação ao parcelamento, numa das diligências já feitas, o fiscal diz que as folhas 11.608 a 11.609, ele se manifesta concluindo que os débitos declarados e parcelados não possuem reflexos no presente AIM. E as folhas 11.612 a 11.614, a representação fiscal junta essa manifestação. Então, o meu voto foi no sentido de que, quando o juiz superior, da Câmara Superior, determinou para que voltasse para julgamento, eu já entendi que era para ser julgado já com todo o saneamento feito no processo todo, o que, a meu ver, realmente a fiscalização fez. Eu entendo que voltar para a nova diligência é reabrir toda uma fase de defesa inicial. Não é como eu entendo, mas eu respeito, claro, a posição e a dúvida do doutor Alexandre. Mas, a meu ver, o auto já está totalmente esclarecido, totalmente procedente, e esse fato do parcelamento, a fiscalização, eu acho que a doutora Luciana poderia responder para nós, se de fato procede o meu entendimento no sentido de que realmente não tem nada a ver o parcelamento com esse auto de infração. É outra situação. E ficou bem claro isso, tanto que a contribuinte sequer se manifestou a respeito disso, ela simplesmente silenciou. É como eu entendo, doutor presidente. Ok, doutora, deixa eu só verificar. Eu tô verificando aqui, em relação a isso, mas eu realmente eu tô tentando ainda encontrar aqui as informações, eu consegui encontrar as informações sobre a
autorregularização, a petição que o contribuinte apresentou, mas eu estou analisando aqui essa questão do parcelamento. Doutora Luciana, Porque... só para complementar, desculpe, presidente, eu ainda digo assim no meu voto, ó, já com relação à adesão ao programa nos conformes, conforme restou devidamente demonstrado e comprovado nos autos, em retorno à diligência determinada pela 4ª Câmara Julgadora, as folhas 11.608 a 11.609 e 11.612 a 11.614, a recorrente chegou a efetuar parcelamento dos débitos discutidos no presente AIM, declarados em dias substituídas em dezembro de 2018, conforme detalhado abaixo. Aí eu me refiro, inclusive, à quantidade de parcelas referente ao período de julho a dezembro de 2014, a janeiro de 2015 e junho de 2016, e a julho de 2015 a dezembro de 2015, as quantidades de parcelas sendo 60 e que foram pagas 9 parcelas das 60, de todos esses parcelamentos, foram pagos somente 9 parcelas. Então, quer dizer, a meu ver, os autos, assim, está realmente corretos. A própria contribuinte, ela tem o controle de quanto ela deve ao fisco ou não, entendeu? Então, se tem alguém que tem que comprovar o quanto realmente de parcela tem, ela própria. Doutora, assim, eu entendo, mas eu penso diferente. Primeiro, porque lançamento tributário tem que ser líquido, certo, exigível, não pode parar dúvidas. Segundo, porque a auto-infração aqui nasce no momento em que se apura uma infração e no momento intermediário o fisco propõe ao contribuinte a possibilidade de autorregularização. Terceiro, porque essa autorregularização é feita e não são valores singelos. Olha aqui, por exemplo, a partir de folha 11.531, eu tenho aqui comprovante da parte própria Cefaz, um pagamento na média de 14 mil e pouco, 14, eu não vou falar o restante, mas do primeiro ao 9. 14,5, 14,5, 14,5, 14,5, 14,5, 15,5. Então, cada pagamento desses 9 na faixa dos 14, 15 mil reais. Na folha 11.535, pagamentos por volta dos 17 mil reais, cada um desses 9 também. Todos os parcelamentos, houve 9 pagamentos. Então, eu tenho aqui quase também um valor considerável, né? Na faixa de 17, 18 mil reais. Na folha 11.539, também pagamentos entre em torno de 18 a 19 mil reais, cada um deles, dos 9. Na folha 11.543, pagamentos menores, na faixa de 8 a 9 mil reais. Na folha 11.547, pagamentos que vão de 18.746 a 19.571, né, dos 9 pagamentos. Não foi um valor singelo que permitisse a gente não abater isso aqui do valor devido. A diligência é para esclarecimento exatamente disso. O que isso aqui foi abatido? Não há nos autos. O que isso aqui foi abatido no valor devido inicialmente? O que isso aqui importa? É juros? É multa? Houve redução? Não houve? O programa nos conformes também permitia redução de multa nos juros. A ideia é esclarecer dúvida que foi suficiente para o doutor Paulo Schmidt Pimentel cancelar a auto-infração na íntegra. Então, nós estamos saindo de uma decisão que cancela na íntegra para uma decisão que mantém na íntegra, sem análise do quanto realmente ficou de imposto aqui pago. Então, se houve um erro no meio do caminho, dessa notificação para autorregularização, é fato que do começo para agora houve uma modificação desse valor e do que é devido. Os comprovantes estão aqui juntados pela própria Cefaz. Então, ao menos esses valores tinham que ser abatidos. Doutor Alexandre, eu entendo que o contribuinte ele pode perfeitamente, na conta fiscal da Secretaria da Fazenda, saber o que realmente ele deve no tocante ao parcelamento e ao que resta do auto de infração, mas que o auto de infração é procedente, doutor Alexandre, eu não tenho dúvida. Uma informação aqui numa diligência, tá? É o seguinte, então, o contribuinte ele pediu cancelamento de parcelamento e a substituição de dias, tá? Isso. Aí, o que aconteceu? Eu estou entendendo, né? Então, em atendimento, o contribuinte substituiu as dias e fez estorno dos débitos. Isso. Então,
Ele fala destaque para o período de 2014 a 2015, né, que é o alto, com os lançamentos de estouros efetuados nas GIAs desse período, o saldo das mesmas ficaram nulos, conforme consulta a conta fiscal. Ainda no expediente de cancelamento dos parcelamentos, o núcleo fiscal de cobrança posiciona que os parcelamentos não estão mais em andamento e que os valores já estão disponíveis na conta fiscal para solicitação de restituição dos valores das parcelas pagas. Então, na verdade, o que foi pago já está disponível para ser restituído. Correto? Sim. Então, ao me entender, parece que eu estou entendendo que tudo aquilo que ele fez, parcelou e pagou, tudo no final foi anulado. Sim. Sim. Então, e o procedimento? Então, na verdade, nada está mais sendo exigido em relação ao nos conforme. Isso. É isso mesmo, presidente. Então, não tem valor daquela notificação dos conformes sendo exigido. Então, a única exigência que tem é o do auto de infração. E aquilo que ele pagou dos conformes, ele pode restituir. Né? Porque também, estou entendendo, aquilo que ele tinha declarado de débito, ele também estornou. Então, parece que o que remanesce de cobrança é só o que está no auto de inflação mesmo. Mas é exatamente essa dúvida que eu estou tentando sanar na diligência. Não me parece que é só isso que está aqui, nesse momento. Não, mas não sei, Alexandre. É o que está aqui numa cota de uma diligência, né? Qual o número? Que página que está? Oi? E qual é a página? 11.609. 608, 609. Aqui. O próprio contribuinte que diz aqui pediu cancelamento do parcelamento porque os débitos estavam em duplicidade. Isso. Por isso que ele pediu cancelamento do parcelamento. Mais essa irregularidade, né, da autuação. Então, mas aí, o que ele está deu a entender que ele está pedindo? Olha, eu quero cancelar meu parcelamento porque tem muito cobrando 2 vezes. Então, o que a autoridade fiscal fez? Tudo bem, eu concordo, né? Então, esse parcelamento está cancelado, você estorna os débitos que deram origem aos valores do parcelamento, as parcelas que você pagou, você pode restituir. Ou seja, voltou à situação, a mesma situação em que nem tinha parcelamento e nem tinha débito sendo exigido. Presidente, só para complementar também, eu ainda digo assim no meu voto, olha, os mencionados parcelamentos foram transferidos para o PEP de número tal, as folhas 11.558 a 11.562, emitido em 13/11 de 2019. Porém, esse parcelamento no PEP não foi celebrado, onde a própria recorrente solicitou, em 3/12 de 2019, o cancelamento de todos os parcelamentos mencionados acima, fundamentando-se esse pedido, alegando como equívoco, uma vez que o AIN epígrafe abrangia os anos de 2014 e 2015, e com a substituição das GIAs solicitadas na notificação de número 11.608 da autorregularização, ficaram os débitos em duplicidade, ou seja, débito do AIN, débito em GIA, onde o inspetor posicionou-se favorável ao cancelamento e à substituição da GIA dos meses de julho a dezembro de 2015, o qual foi feito pela recorrente, efetuando o estorno dos débitos conforme consta as folhas 11.609. Então, assim, eu entendo que ficou muito... depois, né, revendo com esse tempo que o doutor pediu vista, eu pude rever, né, também com mais calma o processo, e eu entendo que realmente o auto tem que ser Eu acho que sim. mantido. Porque aí, no final, o que conclui nessa diligência? Né? Assim conclui que os parcelamentos tais foram cancelados, a pedido do próprio interessado, encontrando as dias do período de 2014 a 2015 com saldos zerados. Ou seja, não tem mais débitos.
e, consequentemente, os débitos declarados parcelados não possuem reflexo frente ainda. Então, com toda essa confusão ao final, as dívidas voltaram a ser zeradas. Manteve Sem a débito. Então, fica zerada porque deixou dinheiro disponível para a instituição, ou seja, como se os valores não depositados não tivessem influência nenhuma. Mas olha que situação. Eu tenho um auto infração lavrado, eu tenho o fisco falando posso celebrar programas conformes. Quando celebra programas conformes, a gente sabe de todos os detalhes processuais que acontecem. Então, em tese, administrativamente, eu tenho um auto infração talvez cancelado. Ingresso do contribuinte no programas conformes, com início de pagamento, 9 meses pagos, e depois eu volto à situação atual. Sim, voltou. Voltou, no final, acredito que voltou como se nem tivesse tido a notificação de autorregulação. Isso, perfeito. A mesma situação anterior. Estranho. Mas, ao final, eu acho isso. Então, eu acho que não... Dessa forma, mesmo com a notificação dos conformes, do parcelamento e tal, não há nenhum débito sendo exigido em duplicidade. Para mim não ficou claro. Eu tenho a manifestação do AFR falando, mas eu não tenho... Assim como eu tenho uma planilha com 4.200 apontamentos que não estão somados no começo do processo, eu não tenho isso quantificado aqui em diligência e tenho só afirmado a ele. Mas não que isso está compondo ou não está compondo mais o valor da exigência inicial. Enfim, a minha dúvida é exatamente essa, né? Porque, assim, uma coisa é colocar aqui sim ou não, outra coisa é demonstrar. Não está demonstrado. A exigência seria para isso só. Mas, enfim. Aí... Mas eu acho que não sei, né? Pelo que está aqui, aparentemente, com toda essa substituição de dias, tornando débito, colocando à disposição que aquilo que foi pago possa ser restituído, a situação final ficou como se não tivesse havido a autorregulação. Só restando só esse auto mesmo. Aqui a planilha que eu falo, ela está juntada a partir de folha 24. No momento que ele cancela o parcelamento, ele abre mão da autorregularização. Você não entende isso? Não, mas na verdade, ele pede cancelamento justamente porque está sendo cobrado em duplicidade. Duplicidade. Ele não percebeu, digamos, o contribuinte recebeu a notificação, né? Foi fazer a autorização, substituir as dias e fez o parcelamento. Então, mas depois ele percebeu que já tinha uma auto-infração cobrando o mesmo valor. Então, o que o contribuinte faz? Ele pede o cancelamento do parcelamento justamente porque está sendo cobrado 2 vezes. No auto-infração e no parcelamento. Isso. Então, ele pede o cancelamento do parcelamento, o fisco defere, reconhece que está sendo cobrado o parcelamento, então cancela o parcelamento. As parcelas pagas, ele diz que você pode ter uma restituição das parcelas pagas. Sim. E ele substitui as dias, estourando os débitos, que dariam origem ao parcelamento. Então, as dias voltam a ser zeradas, como era inicialmente a época da lavatura de auto-infração. Sim. Então, por isso que essa diligência conclui que os débitos parcelados não possuem mais reflexo no cliente ainda. Então, eu acho que nesse sentido não está mais havendo cobrança de duplicidade. E os valores disponíveis para a restituição Não abatem do valor desse auto-infração? Não, porque já estão no sistema disponíveis para ele pedir a restituição. É pedir assim, informar a conta bancária, etc. Né? Sim. Segue o jogo. Vocês viram a planilha que eu falei? De folha 2.822 para trás? Não entendi por que não corrigiram isso.
a planilha demonstrativa do Hector, acho que começa lá Ele corrige o doutor Alexandre e ele fala que equivocou-se no número. Não, ele não fala, ele só fala que esse valor não teria sido somado, porque se somado no número de páginas chegaria a tantos. Ô, Alexandre, na verdade, o erro que aconteceu nessa questão dessa planilha é um erro muito simples. A linha É 1, que né? o que acontece é que, assim, quando ele vai mandar imprimir a planilha, salvar a planilha, ele seleciona o que é o cabeçalho e manda repetir em todas as páginas o E pegou uma cabeçalho. E aí, na hora que ele foi mandar repetir em todas as páginas o cabeçalho, em vez dele selecionar só o amarelinho, ele selecionou a linha 1 também. linha Quando 1 você foi. abre a planilha no Excel, que você rola a planilha inteira e o cabeçalho fica congelado, é como se a linha 1 também tivesse ficado congelada. Por isso que ele afirmou, é um erro que acontece só quando você imprime a planilha, mas não é um erro que está Não presente na modifica o planilha. valor dela no final. Exatamente, esse valor não está efetivamente repetido na planilha, ele está repetido só na impressão. É que ele não foi claro na hora de explicar isso, mas é isso que aconteceu na hora que ele foi selecionar o cabeçalho para repetir em todas as páginas, ele selecionou uma linha a mais. E aí ele demonstra isso, que se esse valor tivesse sido efetivamente computado todas as vezes que ele aparece na planilha, o valor da exigência seria muito maior. Gente, que processo. Doutora Luciana, eu falo com relação a esse equívoco, no demonstrativo referente às operações realizadas no ano de 2014, que inadvertidamente ter selecionado a linha referente ao CT número 152-266 ante o equívoco. A linha foi impressa em todas as folhas, contudo, aí eu grifo, à exceção da folha número 1, seus valores não foram computados ao somatório da exigência fiscal. É exatamente não isso. havendo, portanto, qualquer interferência no imposto realmente devido e exigido no AIM, que foi uma resposta às folhas 11.659. Eu concordo com essa... Eu vou então, passe aqui isso exposto, eu vou acabar acompanhando também a Selma. Talvez só faça uma pequena preferência para deixar claro essa diligência. Eu vou transcrever essa diligência que você tem, fica mais claro.
Rapidamente, acompanho o desenvolvimento dos tratores que, como exposto às cores 11.609, lembra-se que haviam sido parceladas não visto em reflexo frente a ente, ou seja, não há eventual mudança de duplicidade. Então, transcrevo aqui o item 678 da diligência. Conheço meu parcial pelo curso ordinário os termos do voto dos tratores.
processo entra em discussão. Não havendo mais inscritos para encerrar os debates. Foi o protocolo de presença. Vou iniciar a votação. Presidente, Sim. eu confirmei presença aqui. Ah, não estava aparecendo o seu voto de preferência. Agora já apareceu. Apareceu. Encerrada a votação, prevaleceu o voto da Maria Anselmo, como os acréscimos. Então, recurso ordinário de movimento, solução e transporte limitado da PME foi conhecido parcialmente por Antes de passar para o próximo processo, eu vou pedir 2 minutinhos só, porque vai me bem curtinho, só uma olhada. Muito bem, peço desculpas pelo intervalinho. Espero o Dr. Paulo e o Alexandre. Minha imagem aparece? Aparece sim. Só o Dr. Paulo agora.
bem que estamos todos de volta, então vamos dar continuidade à sessão de julgamento. Nosso processo de Braskem, Podemos, Aireve, Suginário, relator Dr. Paulo Maceta, o relator não está presente. No momento que eu vou fazer isso, alguém certificação. Bem, Dr. Paulo nos apresenta os autos. Vamos lá. O AIN tem 4 infrações, depois eu vou falar elas durante o voto, então eu vou pular aqui a leitura. Houve apresentação de defesa, houve a manifestação do auditor fiscal, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIN, a autuada apresentou recurso ordinário, houve contrarrazões da representação fiscal e a primeira Câmara Julgadora proferiu decisão anulando, decisão de primeira instância. O julgador converteu o feito em diligência autuada, houve o retorno de diligência pela autuada, houve parecer da representação fiscal manifestando sobre a diligência, e a nova decisão de primeira instância julgou procedente o AIN. Em face da decisão de primeira instância, a autuada apresentou pedido de retificação de julgado e recurso ordinário, o PRJ não foi aceito, não foi admitido, e o recurso ordinário, sim. Também vou pular as alegações da autuada do seu recurso ordinário, que eu vou falar delas no voto. E a representação fiscal apresentou parecer de contrarrazões. Passo para o meu voto no item 18. O AIN apresenta 4 infrações. O item 1, que é a falta de apresentação do registro de entradas. O item 2, a falta de apresentação do registro de saídas. O item 3, a falta de apresentação do registro de apuração do ICMS. E o item 4, a falta de apresentação do registro de inventário, sendo todos os registros contidos na EFD. A autuada admite que não fez, realizando a apresentação das EFDs em atraso. Assim, restam configuradas as infrações, mesmo que a autuada tenha apresentado os documentos pouco tempo depois. Nessa esteira, não importa se a autuada apresenta documentação dias ou anos após a lavratura do AIN. As infrações se configuram pela não apresentação no prazo estipulado pela fiscalização. Ressalta-se que a autuada não solicitou prorrogação do prazo e nem apresentou qualquer motivo de força maior para não o ter apresentado no prazo. Também não é escusa para a falta de apresentação se os documentos apresentados a destempo não contenham incorreções. A alegação de que o controle de qualidade ocorreu após a lavratura do AIN também não merece prosperar. No documento de controle de qualidade, folha 133, é informado o dia 14 de janeiro de 21 como a data do controle de qualidade, tendo a assinatura do presidente da CCQ e do coordenador ocorrido nesta data. Somente a assinatura do AFR autuante ocorreu em outra data. Todavia, tendo o auditor fiscal autuante lavrado o AIN, subentende-se que o mesmo está de acordo com o controle de qualidade, pois se assim não fosse, não lavraria o AIN. Assim, atribui-se a mero lapso do auditor fiscal autuante a oposição da assinatura eletrônica em data posterior, o que não invalida o procedimento ocorrido em 14 de janeiro de 21. Ainda, a legislação não prevê que o controle de qualidade somente produz efeito após a oposição de todas as assinaturas. A alegação de extrapolação do limite de multa dado pelo artigo 527b do RICMES também não parece prosperar. Os registros de entrada, de saída, de apuração de semestre, de inventário são informações econômico-fiscais e o não fornecimento dessas informações ao fisco, segundo o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 527b, impede a aplicação do limite do caput do mesmo artigo, que eu transcrevi, mas é claro, no parágrafo 2º que fala, não aplica o disposto nesse artigo nas hipóteses de não fornecimento do fisco de informações econômico-fiscais exigidas pela legislação. Frente ao pedido da autuada de redução ou relevação da multa, devemos analisar o artigo 527A do RICMES, o qual mostra ser necessário que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique falta de pagamento do imposto.
O mesmo normativo obriga a análise cumulativa do porte econômico e os antecedentes fiscais da autuada. Não há provas que a infração tenha sido praticada com dolo, fraude e simulação e a infração não implica em falta de pagamento do imposto. Ao analisar os antecedentes fiscais da autuada, vejo óbice para a aplicação da redução. Inicialmente, a falta de apresentação decorreu do fato da autuada não ter apresentado os documentos de outubro a dezembro de 2018, janeiro a abril e junho a dezembro de 2019 e janeiro a abril e julho a outubro de 2020, demonstrando ser habitual a falta de entrega dos documentos. Ainda, ao AIN 4139853-1, lavrado em 8 de dezembro de 2020 contra a autuada, cujas infrações são a não entrega desses mesmos documentos, ou seja, apesar de já ter um AIN lavrado contra a autuada, a mesma não regularizou sua situação e nem entregou os documentos quando solicitado pelo fisco, comportamento diverso de que se espera de um contribuinte com bons antecedentes fiscais. Não havendo bons antecedentes fiscais, não vejo como aplicar a benesse do artigo 527-A do RICMES, independente do porte da empresa. Também não deve ser acatada a alegação de ilegalidade da atualização do valor básico das multas, pois o TIT possui jurisprudência sobre o assunto, em específico a súmula 13. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário e a ele nego o provimento. É assim que eu voto, presidente. Agora, o doutor Paulo, o processo está em discussão. Paulo, nesse caso já está incidindo a Selic, né? Sim. Eu tenho quase certeza que sim. Isso. Eu não... Não, mas eu vou... 2018. Ok. Pedia só para o doutor Paulo registrar o voto. Sim, tô só... Registrado. Muito bem. Não havendo inscritos, pode-se confirmar. Por propósito de presença. Vou iniciar a votação. Iniciaram a votação. O recurso ordinário de Braskem Polinos Herélio. O PNM foi conhecido na Covid nos termos do voto total. Passa por processo de bem-estar hospitalar, comércio, equipamentos médicos e materiais para a saúde herélio. Recurso ordinário de minha relatoria não há protesto de sustentação oral. Recurso ordinário, acusação fiscal, registrar-se indevidamente ICMS depois de escrituração de documentos fiscais, relativamente à entrada da mercadoria do estabelecimento que não tem as condições previstas, no item 3, parágrafo 1º, artigo 59,9. A decisão primeira instância julgou procedente o AIN, inconformado a decisão primeira instância, o cumprimento de recurso ordinário, requerendo o cancelamento da autuação, alternativamente a renovação ou redução da multa. A dor de tributação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Na hipótese de creditamento indevido em razão da inelegalidade dos fiscais, o STJ relativizou a responsabilidade prevista no artigo 136 do CTN. No entanto, com a sua exclusão, condicionou o destinatário de notas fiscais a demonstração da veracidade das operações e, assim, a sua boa-fé, pressuposto a existência das mercadorias. No caso dos bens altos, tal entendimento não é aplicável, uma vez que o autuado confessa que efetuou o creditamento, não houve mercadorias, pagamento delas. Invernos. Diz o seguinte: o documento foi enviado digitalmente ao contador, que neste momento também trabalhava de maneira remota, e antes de que recebesse a notícia de que as notas deveriam ser canceladas, fez a escrituração.
Por óbvio, a emissão de notas fiscais não comprova a existência do produto, e somado ao fato da dúvida impedir a recolha de bens produtos necessitar condições sine qua non, emperrou a negociação. Neste momento, a recorrente teve notícia que estava caindo em golpe. Como a mercadoria não adentrou a recorrente, em controvérsia que não poderia ter sido acreditada. Isso diz a própria recorrente. Assim, nem houve a compra e venda a incidir a aplicação da súmula 29 do STJ, pois não há veracidade da compra e venda, mas houve o acreditamento devido e conhecido pelo autuado. O instrumento jurídico declara inedoneidade por si primeiramente declaratório, pois apenas reconhece uma situação pré-existente. Assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tenho que ensinar a pergunta declaratória a época que houve a constatação da inedoneidade ou publicação do ato de declaração, não influi na validade do documento fiscal e de forma irregular que anule por seguir seu surgimento. No obstante, face à natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes no documento fiscal nulo do seu surgimento impedem, independente da época em que esse fato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. A eventual existência do devedor não afasta a registro fiscal, conforme o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, voto vencedores do Dr. Alberto Podigai, no processo 46, 4092, 462 de 2017, que transcrevi aqui no meu voto. Ainda nesse sentido, a Câmara Superior usou o seguinte entendimento do processo 42, 5464, 97 de 2010, da autoria do Dr. Celso Barbosa Juliano. De modo, tanto os argumentos da existência só do credor quanto da não colatividade foram reiteradamente afastados da Câmara Superior. Diversamente delegados, infrações imputadas previstas no artigo 61 e 79 da primeira que contém o regulamento aconteceu, pois houve o lançamento das notas fiscais como crédito semestre sem existente mercadoria de entrada, além dos documentos serem inados, uma vez que o fisco paraense informou que o NT nas notas fiscais não foi localizado, sugerindo operação fictícia, bem como crédito de imposto, pois não há registro nas notas fiscais da fiscalização de fronteira do referido Estado, e nem a empresa paraense possui entrada mercadoria suficiente para cobertar as operações. Neste caso, infere os artigos 61 e 59 da primeira e 33 do regulamento, especialmente condicionam o direito ao crédito. O fato de o contador não ter cancelado notas fiscais não exclui a responsabilidade ao quadro, como decidido no processo APL 99.0091, 503916, do TJ de São Paulo. E o seguinte: o responsável pela empresa deve, de qualquer modo, fiscalizar a atuação de seus subordinados, e contratados, se serem muito beneficiados com a fraude, deve responder pela conduta. Autuado de forma que respeitou os tributos fiscais, usou nova apuração do imposto e criou parcelamento de débitos resultantes. Não obstante, o procedimento foi adotado em agosto de 2022, conforme dias transmitidas, folhas 538 seguintes, ou seja, após a abertura da autuação ocorrida em 1 de setembro de 2021. Assim, não caracteriza doenças confiando nos termos do artigo 138 do CTN, ou seja, não há afastamento da responsabilidade. Conforme campo 10 da DDF de folhas 4, a alíquota da multa aplicada foi de 35%. Observado que a base de cálculo da multa sobre o qual incide a alíquota, no caso, não é o valor imposto, mas sim o valor das operações com os atos fiscais, como determinado em AC, inciso 2, artigo 35 da Lei 974. Ainda incide juros sobre o fio da base de cálculo da multa, desde a prática de inflação, pela autoinflação nos termos do cálculo nono, artigo 527 do regulamento, e conforme pacificada pelo científico da suma presa. Assim, com essas considerações, de pensamento delegado, a alíquota da multa não foi de 36%, mas sim de 35% como requerido, e como acima exposto, insiste o valor constante das notas fiscais com a sua autorização. O benefício da relevação e redução da multa não é aplicável, uma vez que a agência do imposto, impeditivo ou objetivo obedece, conforme capta o artigo 92 da Lei 674. O sentido, a Câmara Superior rechaçou a possibilidade de aplicação do artigo 537A do regulamento, que regulamenta o artigo 92 da Lei 674, para as infrações relativas ao crédito de imposto, como se definido no julgamento da acusação do IQ1, relativa ao crédito do devido imposto, no processo BPC3, 4018, 2012, voto vencedor do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Justa. Quanto ao caráter confiscatório das multas aplicadas, a matéria está classificada como subrecitite. É o dado de rendimento exposto no processo 98, 4042, 460, 2014, pelo Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. No obstante, as prestações da recorrente não são passíveis de
e acolhimento. Então, para expor com isso, né, por professor de nada, assim que é bom. Também o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vamos encerrar os debates. Vou ir para o ponto de presença. E vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ao diário do BIM está hospitalar comércio de equipamentos médicos e materiais de educação genérica, foi conhecido e não provido. Bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, do dia 26 de junho de 2022. Agradeço a presença de todos. Pediria pós-voto encerrar a gravação.